partido do Galo Negro. Um dia depois, o tenente-coronel da ESFALA, Amadeu Cortes, denunciava a existência de um plano desenhado pela UNITA com o propósito de instalar o caos no país durante a realização das eleições gerais marcadas para 2022. O político, que falava em conferência de imprensa, anunciou a sua desvinculação do partido do Galo Negro. Uma conferência de imprensa concorrida que teve como protagonista Rui Galhardo da Silva, um veterano do partido do Galo Negro. O político denuncia que foi impedido de se juntar à festa dos 55 anos da fundação da UNITA, celebrados na província do Ix. O antigo assessor de Jonas Savimbi foi acusado de transportar armas de fogo e de planear o assassinato de Adalberto Costa Júnior. Não houve armas nenhumas. A única história de armas que houve foi a vistoria ao meu carro, que também não encontraram armas. Esse senhor Adalberto Costa Júnior, é um mentiroso compulsivo. Gravem bem, mentiroso compulsivo. Apesar do desabafo, Rui Galhardo deixa claro que continua na UNITA e que ninguém o pode tirar esse direito. Aliás, já lá vão quase 40 anos de militância. Sou uma referência dentro da UNITA e sou incontornável. Ninguém pode dizer que não sou da UNITA, que estive na UNITA. Não, eu sou da UNITA. E este galo que estão aqui a ver foi-me dado pelo Dr. Savimbi em 1989, na Jamba. Por estes e outros motivos, o antigo confidente de Jonas Savimbi considera que a atual liderança da UNITA está aquém das expectativas. Rui Galhardo Silva denuncia uma suposta ligação do partido do Galo Negro com as manifestações violentas que se registram no país. Este radicalismo que se está a criar, de tentar fazer confusão, de estar por trás dessas manifestações violentas, etc., apoiadas por uma sociedade civil que para mim não me dizem nada como sociedade civil. Sociedade civil somos todos nós, aqueles que estão em casa e que andam aí a trabalhar. Esses é que são sociedade civil. Porque neste país ser revu tornou-se negócio, é emprego. Um dia depois das declarações de Rui Galhardo Silva, o partido do Galo Negro voltaria a sofrer um duro golpe. Amadeu da Conceição Cortes, tenente-coronel das extintas FALA, anunciava publicamente a sua desvinculação da UNITA. A UNITA é um partido que impera o tribalismo, o regionalismo acentuado e dissimulado, a intriga e a calúnia é tradição daquela organização, responsável pela morte de milhares de inocentes. O também especialista em inteligência e contra-inteligência, espionagem e contra-espionagem, denuncia que a UNITA não se conforma com a possibilidade de derrota nas próximas eleições e que pretende inviabilizar o processo. Amadeu Cortes teve acesso a documentos e reuniões que confirmam este facto. O atual secretário nacional para a Inserção Social, General Abílio Camalata Numa, decidiu reunir todos os ex-militares para atualização de dados, com promessas de que, só com a vitória, as eleições da UNITA poderão ser inseridos na Caixa Social. Por isso, apela a eles, a todos os ex-militares, um empenho a partir de todos os órgãos de base, médio e intermédio, no processo eleitoral, para impedirem a vitória do MPLA, com megas manifestações, distúrbios em todo o país, para chamar a atenção à intervenção da comunidade internacional. A UNITA foi fundada a 13 de março de 1966 por Jonas Malheiro Savimbi. O partido do Galo Negro é atualmente a segunda força política do país. Bem, nesta peça tivemos dois assuntos em um, e então vamos separá-los também na abordagem, começando pelas declarações de Rui Galhardo. Dr. David Mendes, Rui Galhardo Silva fez graves acusações contra o presidente do maior partido da oposição. Comecemos por aí. É um tema extremamente sério, de abordagem séria, e gostaria nesse tema dizer, algumas pessoas já
me haviam telefonado para ter cuidado, tratar esse assunto com maior delicadeza. E eu ia mandar um recado para essas pessoas lerem o texto que Ismael Mateus publicou na sua página ontem, onde fala dos ratos, né, que ficam em cima do muro, à espera para que lado vai inclinar a balança. Então eu gostaria que essas pessoas deixassem de me dar recados do que é que eu devo vir falar aqui dentro, porque eu falo por mim e por responsabilidade própria. E assumo o que diz. E assumo o que digo. Então vamos assim, para o assunto. Vamos a isso. Ele diz que Adalberto da Costa Júnior é um mentiroso compulsivo. Sim. E traz dois elementos aqui bastante importantes. Primeiro, formação. Ele diz que Adalberto da Costa Júnior não é engenheiro. Carlos Alberto já rebateu isso muitas vezes. E Adalberto da Costa Júnior jamais provou que é licenciado em engenharia. Porque uma coisa é ser licenciado em engenharia, porque ser engenheiro é uma qualidade técnico-profissional, é uma profissão. Licenciado só pode ser engenheiro quem é licenciado em engenharia. E perante mais de um ano que o Carlos Alberto vem acusando de que ele não é engenheiro, Adalberto da Costa Júnior não foi capaz de vir a público demonstrar que é engenheiro. Além do mais, manda a prudência, e por isso é que eu falo agora com muita propriedade. Eu falei com alguns dirigentes da UNITA e confirmam que Adalberto da Costa Júnior não é engenheiro. Segunda questão também extremamente importante. Ele diz que até agora o Adalberto da Costa Júnior não prova que perdeu a nacionalidade portuguesa. Pude falar também com alguns dirigentes da UNITA que me disseram, garantiram que o Adalberto da Costa Júnior não apresentou nenhuma certidão em que prova que ele perdeu a nacionalidade portuguesa. Ele foi admitido como candidato a presidente da UNITA mediante a apresentação de um requerimento para solicitar a retirada ou a cessação da nacionalidade portuguesa. Não sei se essa nacionalidade é originária ou é adquirida, porque o tratamento de uma nacionalidade originária e de adquirida são diferentes. Tem procedimentos diferentes. Agora, deixa-me só terminar, por favor. Manifestações a vários níveis. Eu já havia dito isso também, que havia um programa de manifestações que deveriam decorrer para criar instabilidade. E, mais uma vez, vai-se dar prova que há esse programa de usar os jovens, lamentavelmente, para um processo de desestabilização. A UNITA deveria, no meu entender, vir a público e dizer que não é verdade e que não pensam isso. Apenas ouvimos que haverá uma manifestação em apoio a Adalberto da Costa Júnior. Fuga para frente. Dr. Laurindo Vieira, quero ouvi-lo também sobre este assunto, e a questão que lhe coloco é exatamente a mesma que coloquei ao Dr. David Mendes. Rui Galhardo faz graves acusações ao presidente da UNITA. Duas delas, e vou citá-las agora, são o facto de afirmar ser um mentiroso compulsivo, a questão da nacionalidade e a questão da nacionalidade e a questão de não ser engenheiro, tal como diz. A minha questão é a seguinte: há algum problema em liderar-se um partido sem se ter a licenciatura, ou o problema está no facto dele assumir uma coisa que não é? Bem, a questão que me coloca, não há problema nenhum em assumir-se um partido ou até a presidência da República não sendo licenciado. Então qual é o problema aqui? Vamos procurar abordar, eu vou procurar abordar as questões numa perspectiva mais técnica. Eu ouvi a conferência da imprensa, acompanhei a conferência da imprensa e devo dizer, por consciência própria e de forma técnica, que não gostei. Não gostei porque o senhor Rui Silva, eu não o conheço, também não conheço o senhor Adalberto da Costa Júnior, falo por uma perspectiva até que não conheço nenhum deles, mas fiquei escandalizado pela forma pouco ética como ele se dirige ao seu presidente. Não fica bem. A política deve ser feita com ética, com princípios.
estes valores que enobrecem... Mas, doutor, eu não o incomodei. Doutor, as pessoas querem ficar no muro. Não, eu não estou no muro. Então fala, ela fez uma pergunta muito direta. Doutor David Mendes, muito direta. Nós temos dito em ciência que não se deve tomar o lugar do morto. O vivo não toma o lugar do morto. Por que é que está a tomar as doses da lenda? Deixa-me responder. Não estou no muro. Então, o senhor quer que eu concorde consigo? Não, eu não quero que concorde. Então deixa-me falar. Eu estou a responder. Tem medo das redes sociais? Eu não tenho medo. Então responda. Eu não tenho problemas. O senhor tem uma agenda, eu não tenho agenda para o senhor. Deixe-me terminar. Deixe-me terminar. Por que é que está preocupado? Doutor Laurindo, vou responder, sim, senhor. Não se preocupe. E o que eu estava a dizer, apesar de me cortar o raciocínio, mas não perder o sentido lógico, é que a política deve ter ética. E neste sentido, o senhor Rui Silva não foi ético ao falar do seu presidente, tal qual ele falou. Porque quando nós olhamos para um partido político, o que é um partido político? Um partido político é uma instituição por excelência onde passa a ação política. E aqui é uma experiência, eu vou só dizer o seguinte, Leda. Se nós olharmos para a história de Roma, do Império Romano, quando Júlio César, imperador de Roma, foi morto, havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto, que era seu filho. E foi ele que acabou com a vida de César, de Júlio César. Júlio César, na agonia da morte, vira-se para o filho e diz: tu também, meu filho. E as consequências começaram depois. Bruto foi visto como traidor, e a partir dali todo mundo separou-se do Bruto, porque dizendo, se ele foi capaz de fazer isso ao seu pai, o que é que ele fará aos outros? Então, quer dizer, a política é feita de ética e tem aquilo que se diz, a roupa suja deve ser lavada em casa. E não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política. Porque o próprio, se é mentiroso compulsivo, como é que eu não estou a defender quem quer que seja. De onde é que deriva a compulsividade? Como é que ele sabe? O que é compulsividade? Mas responda a pergunta, mas doutor. deixe-me terminar. Deixe-me estar preocupado porque eu sempre dei voltas. Eu sempre dei voltas, o senhor sabe. O que eu considero que é importante é o fato de ele ter acusado o presidente da UNITA, o Sr. Adalberto da Costa Júnior, que tem financiado manifestações violentas. Isto para mim é preocupante. Preocupante por quê? Porque a própria Constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer, mas uma das condições é que elas sejam pacíficas. Ora, se alguém está a acusar, alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas, então esperamos que na lógica da prova ele nos apresenta as provas e apresente uma queixa às autoridades a quem dê direito. Eu acho que sim. Está vendo? Sim, doutor David. Por isso é que eu disse, é isso que queriam que eu viesse falar aqui. O que é? Isso que o doutor está a falar, dar volta, não estou a dar volta, não estou a embelezar. Não chocar. Não se trata de não chocar. Senão depois terá represália. Represálias de quem? Represálias de quem? Muita volta. Não, o senhor é que está com medo de defender. O senhor é que está com medo de perder o seu pão. Ou de perder uma agenda política posterior. Eu não tenho medo. Eu falo com a minha sociedade. Perfeitamente. Desde que eu cheguei a esta casa, eu sempre dei voltas no sentido de explicar os fenómenos do ponto de vista sociológico ou do ponto de vista psicológico, que são as minhas áreas de abordagem. Não tenho medo de quem quer que seja. Agora, eu sou assim, não vou mudar porque o senhor quer que mude. Aristóteles já dizia, eu não sou mentiroso por me considerar mentiroso. Pelo contrário, é por ser mentiroso que as pessoas têm razão naquilo que afirma. Não tente fazer de mim aquilo que o senhor quer. Não serei, jamais. Eu pensei que teria coragem. Não se trata de coragem. Doutor Laurindo, atenção. Precisamos continuar. O objetivo é, de facto, manter o debate sério, e nós estamos a olhar para as declarações que foram feitas durante a conferência de imprensa pelo antigo assessor de Jonas Savimbi, Rui Galhardo Silva. E Rui Galhardo Silva milita na UNITA há quase 40 anos, preferiu esclarecer que não abandona a UNITA, ele permanece na UNITA, mas veio apenas mostrar publicamente a sua insatisfação face a algumas coisas que tem estado a presenciar no partido do qual faz parte. Reclamou, por exemplo, não lhe ter sido permitido participar da festa e de acusações de que ele estava armado e que pretende tirar a vida ao presidente Adalberto Costa Júnior. Gostaria de ouvi-lo também sobre isso.
Isso era um caminho para o linchamento. Bastava alguém dizer, está aqui alguém para matar o presidente. Aquela multidão cairia sobre ele. Não vamos ter aqui receio de dizer isso. É uma acusação muito grave numa multidão que pode dar lugar ao linchamento. Não podemos apoiar isso de maneira nenhuma. O mesmo que tentaram fazer comigo. Isso é uma forma de linchar as pessoas. E quem apoia isso é cúmplice. Não podemos ser cúmplices de atos que levem à morte de pessoas. Porque você num espaço público, e nós nos recordamos a conhecida Sexta-feira Sangrenta, foi por uma simples entrevista de uma senhora que motivou a morte de várias pessoas. Ela está a imaginar em público dizer esse indivíduo veio armado para matar o nosso presidente. Qual seria a reação daquela população? Eu acho que houve irresponsabilidade. E ele falou de nomes, falou incluso do general Apolo, falou de outras pessoas. O Ministério Público tem que investigar isso. Porque isso é um ato que leva a linchamento. Quando e não é bom. Que foi o que se tentou fazer consigo, o que queria dizer, só para perceber? Não, publicamente, né, puseram miúdos a falar que deviam matar David Mendes porque era traidor. Que miúdos depois de arrependidos foram ter comigo. Isso são práticas inaceitáveis em democracia. Quando se faz isso com um militante, a pergunta é: por que com um militante da UNITA? Precisamos refletir. Precisamos refletir o que é que está a acontecer. E não podemos estar a fazer fugas para frente. Não é correto. Angola precisa de paz. E os partidos são responsáveis pela manutenção da paz. Não é criando instabilidade que os partidos vão governar. Dr. Laurindo Vieira, Rui Galhardo, ainda continuamos, antes de passarmos às declarações de Amadeu Cortês. Rui Galhardas disse que existe um plano para desestabilizar o país até às próximas eleições em 2022. Olha, Lete, é assim, na minha análise, todos os partidos, qualquer pessoa sabe, todos os partidos políticos têm crises. Todos os partidos políticos há fugas de militantes. Quer dizer, eu se estivesse no papel da Bolinha, dos Tunesa, até diria que a UNITA tem o dedo podre em escolher militantes, não é? Quando se diz. Estas questões, porque os partidos são organizações políticas, há destas situações. Agora, há uma coisa da qual é importante. Toda a política assemelha-se à guerra. Existem regiões da frente e regiões da retaguarda. Na política, há regiões da frente e há regiões da... Muitas vezes o que se passa nas regiões da retaguarda, nós não as conhecemos nas regiões da frente. E vamos emitindo opinião ou omitindo opinião sem sabermos, na verdade, o que é que está por detrás das coisas. Porque, na verdade, aqui há qualquer coisa entre o senhor Rui Silva e o presidente da UNITA, que na verdade não deve ter saído para as regiões da frente, está nas regiões da retaguarda. Porque alguém que vai para assistir às comemorações do seu partido e lhe é feita uma acusação deste género e depois é revistada a sua viatura e não encontram o tal armamento de que é acusado, há qualquer coisa entre eles que não passou muito cá para frente e que depois nós estamos aqui a falar muitas vezes sem saber as causas. Porque também eu posso perguntar, 40 anos ou mais de 40 anos de militância. Um homem tem uma identidade forjada dentro do seu partido. E eu me questiono, se não tivesse existido este conflito entre eles, ele nos teria dito que a UNITA está a preparar desestabilização para o país? Não, há muita gente que gosta de aparecer. Isso chama-se estronismo. Não é? Há muita gente que gosta de ser, está na mão de cima. Aquilo que os miúdos dizem, o mais velho gosta de aparecer, nos aparecedores. Isso em psicologia chama-se estronismo. Doutor David não Mendes. ia concordar consigo. Não, nem é obrigado a concordar. Sim. Sabe por que é que não concorda? Agora vai-me ouvir também. Agora me vai ouvir. Por favor, agora me vai ouvir. Não concordo consigo. É muito normal. E mais... Não concordo consigo. É muito normal. Deixa-me falar.
Sim. Até já disse que alguém me pagava para vir aqui. Até vez não Mas paga nada. Eu disse isso? Sim. Eu disse isso? Esqueceu o seu salário? Não, desculpa lá. Não meta a palavra, está aqui a lenda que é testemunha. Não meta palavras na minha boca. Isso está gravado, eu disse que o senhor tinha um amor e ódio pelo MPLA. Isso eu digo. Agora? Não, eu disse isso no passado. Não, estou a falar agora. Que lhe pagam? Não, eu disse ao senhor que deve estar a ver o seu projeto futuro. Porque o senhor estava a criticar que eu tenho medo de dizer as coisas. Atenção, doutor Laurindo, atenção, um minuto. Precisamos não desvalorizar determinados comportamentos. Isso de dizer que ele veio aí para dar show é desvalorizar as pessoas. Ele tem idade bastante para saber os riscos que correu. Ele tem idade bastante para saber do que está a falar do seu partido. 40 anos de militância. Não é um aventureiro. Mas por que não disse mais cedo? É essa a ideia. Por que teve que esperar que essas coisas acontecessem? Isto até fica mal. Isto até fica mal para ele. Essa ideia que as pessoas queriam que eu viesse falar aqui também. Não pode. Nós não podemos estar a aplaudir isso. Não podemos estar a aplaudir que as pessoas corram riscos e nós fiquemos satisfeitos que são aventureiros. Porque leia o que está a se dizer ao senhor nas redes sociais. Está de acordo com o que falam dele? Porque se exprimiu dessa dimensão. Mas falar de quem? De quem estamos a falar aqui? Eu não estou preocupado com as redes sociais. Eu estou preocupado com a minha consciência. E eu vou dizer mais, do ponto de vista partidário, eu acho que o MPLA se deve preocupar com estas coisas. É mais um problema interno. Sabe o que o Dr. David Mendes está a sentir muita dor? Porque a um dado momento o senhor também foi da UNITA. E é uma forma do senhor, sentir a sua vingança. Era mais fácil dizer que eu fui da JMPLA, fui da OPA. Mas se o senhor esteve na bancada parlamentar da UNITA, eu já disse que não existe independente. Essa narrativa para mim não colhe. Qual é independente? Bem, senhores, vamos olhar para o tema que estamos a abordar. O doutor gosta de partir para ataques pessoais. Doutor Laurindo, por favor. Doutor Laurindo, atenção. Não, a senhora que me está a atacar pessoalmente. Está a dizer que eu não tenho coragem. Atenção, nós vamos continuar, doutor David, vamos continuar olhando agora para as declarações do Tenente-Coronel Cortês, Coronel da ZESFALA, Amadeu Cortês, que denuncia um plano da UNITA para desestabilizar as eleições em 2022. Comecemos por este assunto. Eu não sei qual é o grau de envolvimento dessa pessoa na direção da UNITA, particularmente, pelo que vejo, ele foi da Brinde, não é? Se foi da Brinde, tem alguns elementos, alguns subsídios que nós não tínhamos conhecimento. A única coisa que eu posso confirmar são manifestações que deveriam ser feitas. E eu nunca neguei que eu era parte desse projeto, mas não projeto da UNITA, de determinadas pessoas. Era parte do projeto, doutor? Esse projeto que visava fazer várias manifestações até o derrubo do regime. Eu afirmei isso numa conferência de imprensa e nunca neguei isso. Agora, se ele diz que é um plano da UNITA no seu todo, eu não acredito. Não acredito, porque eu falo com dirigentes da UNITA e talvez só se for agora, mas não conheço dirigentes da UNITA que possam aferir que haja um plano preconcebido com o objetivo de se tomar o poder por essa via. Bem, Amadeu Cortês afirma ter acesso a documentos que provam que a UNITA pretende inviabilizar o processo eleitoral. Eu não tenho conhecimento das pessoas com quem falei, nenhuma está por dentro disso, excetuando as manifestações. Mesmo tendo em conta o facto de ele ser especialista em inteligência e espionagem? Por isso mesmo, pode ser que há outras coisas por detrás que possam depois vir a de cima. É só fazer uma análise hoje, o nível de manifestações baixou muito. Baixou por quê? Por causa das denúncias que foram sendo feitas de se comprar manifestantes, de se pagar para sair as manifestações. Hoje as manifestações baixaram de intensidade. Por quê? Porque os financiadores começaram a recuar. E o que é que pode ser passado? Ou seja, são informações de membros de um partido. Agora, Amadeu Cortês, portanto, abriu mão, desvinculou-se da UNITA, mas esteve a militar por muitos anos neste partido. Mas Rui Silva continua membro da UNITA. São pessoas adultas, idóneas, que militaram por muito tempo, mas são angolanos.